Olá a todos, meu nome é Thiago, eu sou professor aqui da Academia Gamer. Vou estar trazendo aqui para vocês hoje um aulão relacionado então a como criar um jogo utilizando HTML, JavaScript, né? Como vocês podem ver aqui no meu ambiente do Visual Studio, temos um código em HTML que vai trazer um jogo com estilo de Halloween aqui pra gente, esse jogo, onde o mascote vai buscar então esses cérebros e a pontuação vai contando aqui embaixo, como vocês podem ver. Nós vamos criar esse jogo aqui hoje, então, né? E eu espero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando. E primeiramente, para tudo, né? Vocês precisam do material de aula que vai estar aí com vocês. Vocês vão ter tudo o que está aqui dentro desse ambiente de trabalho, né? O index.html. Vocês só não vão ter nada nesse main.js aqui que nós vamos programar ele. E de resto vocês vão ter, vai estar igualzinho o meu aqui. Esse phaser também vai estar igual. E eu preciso também que vocês baixem o Visual Studio, baixem o Visual Studio Code, podem usar esse link que está aqui na descrição, e baixem a versão aí de Windows ou de Mac, depende de qual vocês vão estar utilizando, baixem o Visual Studio Code. E não se esqueçam também de baixar o Live Server, né? Que com o Live Server a gente consegue fazer então funcionar códigos em HTML e JavaScript no Visual Studio Code, é um plugin, certo? Então peguem esse link aí que vai estar disponível. E para instalação, peguem essa parte aqui, ó, ext install rect live server, né? Copiem isso aqui. Lá no Visual Studio Code, ele está ensinando aqui, né? Vocês apertem Ctrl P e então o live server vai começar a ser instalado. O meu já está instalado, então eu não vou dar Enter aqui para instalar. Quando instalar, vocês vão notar que o Visual Studio de vocês vai aparecer aqui embaixo, ó, para o live server então dar run, né? Para você poder usar ele. Assim, vai abrir então uma página de internet com a codificação que você tem. Nesse caso aqui, esse robozinho aqui do curso AG que vai estar pegando os cérebros, certo? Então nós vamos começar as aulas programando esse main.js aqui, que vai estar em branco para vocês, tudo bem? Então vamos começar. Então vamos começar a aula. Vamos abrir então o projeto aí que vocês baixaram, esse aqui é o que está completo. Vocês vão começar por arquivo e abrir pasta aqui no Visual Studio, onde vocês vão então abrir a pasta do projeto. No meu caso aqui é essa pasta Mario. Então nós vamos selecionar ela, já vai abrir então o projeto. Como vocês podem ver, a gente vai programar aqui, né, nesse main.js. Aqui são as configurações do phaser, né? A configuração então assim, dessa engine aí que a gente está utilizando para fazer um jogo utilizando HTML e JavaScript. E aquele index que já está digitado aqui, que quem conhece o básico de HTML sabe que isso aqui é o que vai iniciar o nosso site, né? Em conjunto com os scripts que estão em JavaScript, que estão selecionados aqui, o phaser e o main. E não vamos entrar muito em detalhe nesse aqui por enquanto. Vamos começar aqui já com o main.js, então, que é onde a gente vai começar as programações necessárias, né? Então nós vamos começar adicionando a física ao jogo primariamente, utilizando o main.js aqui e as configurações do phaser, phaser.js que já está aberto aí, já está configurado. E nós vamos começar então colocando a física estilo arcade, onde nós começamos então var config e vamos abrir aqui então algumas aplicações, né? Nós vamos ter que chamar aqui então o phaser, né? Isso aqui só serve para chamar ele, né? Nós vamos estar começando com ele. E em qual tamanho, né? Em qual largura e em qual altura, em inglês. Então nós vamos abrir em uma janela 800 por 600 o phaser, de modo automático, certo? E com qual física então? Nós vamos abrir physics. Se eu escrevi direitinho, espero que sim. E vamos abrir outras chaves aqui então. Então aqui nós estamos dizendo que vamos começar então a abrir o phaser numa janela 800 por 600 no navegador. Com quais físicas? Aí esse atributo física recebe como default, né, o que você escrever aqui. Nós vamos escolher então a física arcade, pois é um estilo de jogo tipo Mario, né? E arcade recebe então a gravidade. Qual que vai ser a gravidade? E
tem esse outro fator debug, que nós vamos colocar falso, que nós não vamos estar trabalhando com ele, certo? Esqueci da vírgula aqui, né? Por isso que tá. Você veja que o Visual Studio ele avisa, né? Quando tem alguma coisa errada. Então é um editor bem simples de trabalhar, né, gente? E a gravidade, nós queremos então que a gravidade seja no eixo Y, né? Porque quando o bonequinho for pular, nós queremos que ele volte para o chão. Então o eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal, certo? Então nós vamos colocar aqui uma gravidade em Y, indicar aqui para ele que existe uma gravidade em Y para que ele caia, para que ele lembre que existe gravidade, certo? Então aqui nós temos o conceito básico na configuração da física do jogo, certo? E com isso, agora nós podemos passar para outro aspecto, né? Que nós vamos agora, né, configurar a cena, certo? Então vamos abrir aqui o atributo cena. Não se esqueçam dessas vírgulas que eu estou colocando, elas são muito importantes para separar, desculpem, para separar cada atributo desse que nós estamos configurando agora. E a cena é simplesmente um atributo para mostrar aonde que vai ser, que a gente vai carregar os nossos assets ou aqueles sprites, tudo do que a gente vai utilizar no trabalho, né? Então prelude mesmo, né? Nós vamos mostrar para ele isso. Create prelude, está escrito errado alguma coisa? Create e update. Esqueci da vírgula aqui, não é que está errado. Update, update. Com isso aqui nós vamos o que nós estamos falando para ele na cena? Que nós vai ter uns objetos que vão ser pré-carregados, vai criar, né, os cérebros, o personagem que nós vamos utilizar e vai atualizar, que quando o personagem anda, pula ou algo do tipo. Nessa cena main, nós vamos usar só uma cena nesse jogo, né? Que vocês viram que é um jogo bem simples. Vai ter jogos que podem ter várias cenas, quando você passa por um portal, aí você vai ter que ter uma outra cena, uma outra configuração, né? E um outro carregamento. E com isso nós então configuramos o básico aqui das cenas e das físicas, certo? E com isso a gente pode fechar então aqui a configuração básica, um ponto e vírgula, né? E fechamos a primeira parte então da história, vamos dizer assim, né? A gente vai conseguir então agora começar a programação do jogo em si, certo? E como que a gente começa a fazer isso? Então nós vamos chamar aqui uma var game, nós vamos chamar ela de game, né, que vai ser jogo. Nós vamos começar então aqui com var game, que é o que a gente está procurando então aqui, que é começar a programação do jogo. Então o que vai ser o jogo? Nós vamos chamar então o phaser, né, e o objeto dele game, e vamos começar então a configuração, né? Nós vamos começar então as configurações do jogo, inicializar, né, que essas configurações que a gente já setou na var config. Então essa var game vai receber essa configuração de jogo. É basicamente isso que a gente começou aqui. Vamos começar também a inicializar a variável mapa, como vocês podem ver. Player. Nós vamos precisar também da variável cursors, que é a variável de cursor. Ground layer. Escrevam igualzinho, tá, gente? Porque as configurações do phaser e do index e também dos nomes, né, do mapa, outras coisas, esses JSONs, que nada mais são do que caracteres de configuração do personagem, né, onde as sprites vão ser animadas, coisas que a gente não vai estar abordando aqui por enquanto. Então, escrevam com os mesmos nomes, senão pode dar conflito, tá? Tomando cuidado. Então, vocês podem ver aqui, inicializando as variáveis, coin layer, ground layer, a variável test, que vai ser a variável que vai botar aquela pontuação embaixo, né? Cada cérebro que o nosso personagem come, né? Já que ele está numa função de Halloween, né? Falando em função, vamos iniciar então as funções do phaser, né? Prelude, onde a gente começa então uma das funções de pré-carregamento, que é essa aqui, que a gente já conversou sobre ela. Nós vamos também agora a função create, que vai criar então as coisas, como a gente falou. Esqueci. Você abre sempre nessa sintaxe, tá, gente? Não esquece. E a function
é a última que é update, né? É update, isso. É update, que é a que vai atualizar o movimento então do personagem. Chega de passar raiva com os cursos tradicionais de JavaScript. Com o método Game Learning da Dunk Code, você vai aprender a programar em JavaScript enquanto desenvolve games. Aqui, você começa do zero absoluto, aprendendo os principais comandos da linguagem, em aulas curtas e práticas e sem decoreba. Na sequência, você vai aprender a criar 4 jogos completos, trabalhando as funções mais complexas da linguagem e a sua integração com o CSS e com o HTML. Tem ainda uma apostila exclusiva com todo o conteúdo do curso e com exercícios práticos. Matricule-se agora no curso JavaScript com Games da Dunk Code. Com isso aqui nós temos então a estrutura básica de um jogo no Phaser 3 utilizando JavaScript, como a gente está vendo. Inicializa-se suas variáveis, inicializa a variável game, que a gente vai estar com uma configuração, então é com essa sintaxe aqui, e vamos setar as configurações acima, nessas sintaxes aqui também, tá, gente? Então eu creio que aqui a gente tem o básico para começar então o nosso jogo. Então, como eu falei, primeiramente nós temos que carregar os assets, né? Que seria esse preload aqui. Todo esses assets, né? Esses PNGs, esses JSONs, as configurações do mapa, tudo, os sprites, tudo vão ser carregados aqui, certo? Então vamos abrir aqui esse thisLoad, ou seja, a gente vai começar a carregar tilemap, tiled JSON. Dessa forma aqui, tá, gente? Por quê? Aqui a gente vai estar pegando o JSON do mapa, certo? O JSON, ele é o asset de configuração do nosso mapa. A gente pode até abrir ele aqui, ó. Vocês vão ver que tem umas configurações específicas nesse parâmetro de configuração. Tudo para funcionar as colisões, tudo bonitinho. Que a gente não vai mexer aqui, né? Claro. E a gente só tem que chamar ele aqui de alguma forma, certo? Então, a variável mapa, né? Ela vai estar relacionada, então, a esse assets. A gente vai ter que indicar o caminho nessa segunda parte. Map.json, certo? Com isso aqui, nós chamamos, então, o primeiro JSON, que é do mapa. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa para o CoinGold, para o player também depois, certo? Então, vamos fazer para todas as configurações primeiro, então. Que aqui, vocês podem até comentar aqui em cima se quiserem, né? É um mapa feito com uma versão JSON. Com versão de formato JSON. O comentário, gente, como vocês podem ver, é as duas barras aqui. Então, esse aqui ele não é rodado, né? Quando esse código rodar, ele não é rodado. É só um comentário para você saber o que significa cada coisa, certo? Aqui nós vamos botar então tiles, né, de sprite. Vamos lá. Então que a gente vai carregar ele com esse comando aí thisLoad, né? Sprite sheet, que é o comando que a gente vai utilizar. E vamos carregar os tiles agora, né? Que são esses tiles.png aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A variável tiles, ela vai estar relacionada então com os assets do tiles.png. Beleza? Como vocês podem ver. A diferença desse aqui é que ele tem uns parâmetros de configuração dentro. Aqui dentro nós não podemos abrir aqui a chave, né? Nós temos que setar qual é o tamanho do frame, né? Frame width, né? Nós vamos colocar 70 e frame height, que é o tamanho daquele PNG, 70 pixels por 70 pixels, tudo bem? Então vocês só copiem aí, ponto e vírgula para fechar a linha, a programação da linha. E se esse tiles aqui fosse maior, ele fosse 100 pixels por 100 pixels, você teria que colocar o número 100 aqui. Então é basicamente isso mesmo. Vamos carregar também os assets dos cérebros, né?
que o nome tá Coin Gold, mas é o sprite de um cérebro, né? Sprite do cérebro. Diz load image, né? Que vai ser um pouco diferente. Ele tá com o nome moeda, né? Porque é como se fossem as moedas do jogo, né? No Super Mario ele pega as moedas, aqui ele vai pegar os cérebros, né? E a gente vai começar então com os assets e a variável coin gold, certo? E tá ali então. Então, quando a gente chamar esse coin, ele vai chamar essa variável coin gold, com esse sprite que tá ali em cima, beleza? E como eu falei, tava faltando também, né, as animações do player, né? Que também utiliza JSON. Que também vamos lá então, diz load. Agora a gente vai usar essa daqui, Atlas, certo? A gente vai chamar então player com o sprite assets player.png e nós vamos chamar também o JSON dele, né, que está em assets, que é a configuração do player, certo? Pronto, JSON. Com isso, então a gente configurou tudo que a gente precisava para pré-carregar o jogo, para ele funcionar com um pré-carregamento, correto? Então, vamos partir para... Vocês podem ter pensando o que acontece se rodar o jogo agora, né? Então, o que vai acontecer? Vamos rodar, vamos ver o que acontece quando você roda o jogo só com isso. Como vocês podem ver, nós temos simplesmente uma tela preta, né? Então, é óbvio porque a gente só pré-carregou as coisas, nós não criamos nada, não demos update em nada. Então, é o que as próximas aulas aqui, que é a mesma aula na real, mas é o que a gente vai continuar aqui trabalhando agora, certo? Então, agora usando a função create, que a gente começou, né? Já inicializou a cena, né? Esse create nós vamos utilizar então para criar, né, as coisas. Vamos criar um mapa, vamos criar um mundo, né? Utilizando aquelas configurações que a gente já carregou, certo? Então nós vamos começar a carregar as nossas funções, beleza? Então para começar, nós vamos começar carregando então. Vou comentar aqui para vocês. Opa, desculpa. Vou comentar aqui então. Vamos começar carregando o plano de fundo, né? É um PNG que a gente já tem, plano de fundo, background, que é aquele background.png que nós temos ali, que ele vai servir só por enquanto para tapar mesmo o fundo, ele não está sendo um plano de fundo real, a imagem ela não continua. Num jogo de verdade a gente precisaria reprogramar isso aqui de modo um pouco melhor, mas por agora a gente então vai adicionar essa imagem, esse plano de fundo, 00, né? Nas imagens de pixel 00. E qual que é o nome então? Background. Certo? Background. Que, aliás, eu tinha esquecido aqui em cima, né? O background. Desculpem. Animação do plano de fundo. Que, basicamente, era this load image também, tá, gente? Então, não tem muito o que acontecer. Background, aí você chama no assets. Opa. Nos assets, qual é o PNG que você tem, o background, que já está lá no sistema para vocês. Então, me desculpem por ter esquecido isso aqui. Mas, né, vamos iniciar aqui o plano de fundo, né, o background, desse jeito aqui ele inicia. Tanto que se vocês rodarem aqui, eu creio que já deveria aparecer o plano de fundo. Ah lá, como vocês podem ver, o plano de fundo já aparece, certo? Então, estamos no caminho correto, né? Já está carregando o plano de fundo, estamos aí no caminho correto. E vamos continuar a carregar, então, as coisas que a gente precisa. A gente precisa carregar o quê? O mapa, né, para o bonequinho andar. Então, vamos carregar o mapa. Vamos carregar o mapa de alguma forma, que a gente chama a variável map, que a gente começou aqui em cima, né? A gente inicializou ela lá em cima. Variável map, então, this make, quer dizer, esta função vai fazer um tile map, certo? Que a gente começou já. E qual é a chave que a gente tem que indicar a ele? É a chave map mesmo. E fecha com ponto e vírgula. Com isso aqui, nós vamos carregando o mapa, né? Se a gente inicializar ali, vocês podem ver que ainda não apareceu nada, certo? Ué, mas por quê? Temos que continuar a programação, né? Não é só isso ainda. Como que você continua a programação? Porque a gente só criou o mapa, a gente não colocou nenhum tile ainda. Não colocou nenhum sprite de mapa ainda, né?
que a variável mapa, como vocês podem ver, é simplesmente uma configuração de mapa, apenas isso, certo? Por isso que não apareceu nada. Então, agora após carregar o mapa, vamos carregar então as imagens para a gente poder ver alguma coisa. Vamos então carregar o chão primeiro, né? Tiles de chão. Ground. Então vamos carregar ele então. Var ground layer, né? Foi assim que eu chamei. Var ground layer. Que na verdade, desculpa, tem que chamar outra variável que eu já estou chamando essa lá. É ground tiles, né? Var ground tiles é igual. Opa. Desculpem. É igual a map.addTileSetImage. Desse jeito aqui. E nós vamos estar adicionando então a variável groundTiles. Nós vamos estar adicionando uma imagem para o chão, né, com esse comando addTileSetImage. Beleza? E qual imagem? A imagem tiles, aquela que a gente já carregou acima ali, tiles.png. Certo? Então, com isso aqui nós podemos ver que nós começamos a inicializar os tiles, certo? Vamos colocar a camada também, então. A camada, vamos criar a camada do chão, né? Do ground. Então, como é que a gente cria essa camada? Agora sim o ground layer, gente. Desculpem naquela hora. Que é a camada do chão, que eu já criei acima, né? Ela vai estar relacionada ao mapa. Nós vamos criar uma camada dinâmica aqui. Dynamic layer. Beleza? Então, map create dynamic layer. Desse jeito aqui. Com isso, a gente chama então o mundo e ground tiles que a gente criou acima aqui. Não sei se vocês entenderam. Então, na camada do chão, nós vamos criar uma camada dinâmica de chão, que ele vai ficar reproduzindo o chão, para não acabar o chão de modo óbvio, utilizando então o tiles.png que a gente já configurou acima, ou o sprite, né, acima. E em que posição que ele começa? A gente seta para ele 0 e 0. Beleza? Ponto e vírgula. E agora deveria, então, aparecer o nosso chão, né? Então, vou fechar aqui o Live Server, vou abrir de novo. Agora vocês vão ver que, tchanã, temos o chão, né? Os tiles das caixas já estão aqui. Não está nada funcionando ainda, que não existe animação, é só um plano de fundo, basicamente, ali, em duas camadas, onde o plano de fundo está numa camada mais atrás e esse chão está numa camada chamada Ground Layer, mais aqui à frente. É basicamente isso que a gente criou nesse instante aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer então a colisão aqui, né, disso aqui. Temos que fazer que o player então colida com essa layer, né, com essa layer do chão, porque senão ele vai passar ali e vai, né, passar direto, não vai adiantar muito. Então a variável ground layer, né, a gente vai ter que colocar um atributo aqui nela, set collision by exclusion, certo? Então colocando desse jeito aqui, -1, falando que a gente está colocando então que existe uma colisão do player ali. Set collision by exclusion. Esse comando aqui, gente. Com isso, então, a gente criou a colisão, certo? E vamos colocar também agora as bordas do nosso jogo, para ele não acabar e cair no limbo, lá no final, né? Então, colocar as bordas limites do game, né? Senão ele vai cair no final do jogo lá, não vai ter mais sprite, ele acaba caindo, beleza? Que não foi programado aquilo lá. Então, this physics, né? World bounds, que seria as bordas, né? Do tamanho da largura e da altura, né? Nós vamos colocar aqui e também coloca para altura. Physics, opa, Tiago. Physics, isso. World bounds. Só que aqui nós vamos botar half, né? Que seria a altura e a largura, beleza? E qual que vai ser? Vai ser do tamanho do ground layer. Então, do tamanho do ground layer. Half. Desse jeito aqui, gente. Com isso, a gente fechou aqui uma parte da nossa criação
dos sistemas, né? Ainda nós não temos nada lá, se vocês abrirem aqui, opa, eu acabei de abrir, né? Mas eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui. Temos então esse plano de fundo aqui, beleza? E por onde nós partimos agora? Nós temos que adicionar mais coisas, né? Vamos adicionar o player então agora, né? Adicionar o player no mapa, né? Vamos adicionar ele então por agora. Qual que é a variável do player, né? A gente criou lá uma variável player, né? Então nós vamos adicionar as físicas dele, is physics add sprite. Então nós vamos adicionar primeiro o sprite do player. A gente vai botar nos pixels 200, 200 e vai chamar então player. Como a gente já chamou aqui acima, né? No tsload atlas, né? Nesse JSON, então a configuração dele vai estar aqui, beleza? Fecha com ponto e vírgula. Player set bounce. Isso aqui vai fazer o player então ricochetear nos itens, né? Vamos dizer assim. Como a gente pode colocar 0.2. Então, ricocheteia. E temos que colocar também a colisão dele, né? Que é set collide by exclusion, não. Set collide word bounds, que ele não pode sair, né, do nosso bound que a gente criou aqui em cima, né, nos bounds. Ele não vai sair disso. Então, true é uma variável booleana, então você já bota true e não sair do mapa, senão ele cai no limbo lá e dá até dó dele, né? Ele vai morrer, coitado. Com isso, o player vai aparecer, certo? Ele vai aparecer, mas notem o que acontece. Ele vai cair, olha lá, já caiu aqui, não consegui trazer, mas ele está aqui embaixo, ó. Ele não tem colisão com esse chão ainda, nós só não deixamos ele sair do quadrado, certo? Então nós temos que criar essa colisão ainda para ele, que a gente vai fazer agora aqui. Vamos criar então essa colisão para que ele não bata ali, né? Para que ele não caia. É this, né? Physics também, add collider. Opa, achei que ia completar, não completou, então vou escrever. Collider. Em qual layer, né? Na layer do chão que a gente já criou, ground layer, certo? Player. Okay? O player não vai poder passar então dessa layer aí. Não vai poder passar, né? Então a gente já vai notar agora que ele não passa. Agora ele está preso ali na linha do chão e não passa. Ele ainda não tem animação, né? Nós vamos configurar as animações e estamos indo bem, E agora a gente vai ter que configurar o cursor, né? O cursor, né, que vai estar relacionado então com o movimento do nosso player ali, né? Não adianta nada nós ter ele ali se nós não botar ele para andar, né, de alguma forma, certo? Então, vamos botar aqui então. Vamos lá. A gente coloca aqui embaixo então a variável cursors que a gente criou, né? Cursors, certo? Então essa variável ela vai receber um input, this input keyboard, né? Ou seja, o teclado, e vai criar então cursor keys, create cursor keys, quer dizer, a gente vai estar então inicializando a animação dele. O que ele vai o que o teclado vai indicar para o sprite, né, basicamente. Então vamos lá. Se if, né, cursors.left is down, ou seja, se foi pressionado o cursor para a esquerda, né? Então vou botar aqui, se pressionado para a esquerda, né? Nós vamos ter uma velocidade específica aqui, né? Ah, sim, desculpem. Aqui, esse aqui é dentro da... Podem copiar aqui dentro de update, já, porque a gente já vai estar fazendo a animação dele, tá vendo? A gente chamou primeiro o cursor aqui em cima, né, na criação, para que ele possa criar os cursores, e agora aqui a gente vai colocar as animações, né, relacionadas ao pressionar do teclado. Então, desculpem o erro, mas aqui vai indo, ó, player body set velocity x
A gente vai colocar então que a velocidade, quando a gente pressiona para a esquerda, é no eixo X, como eu tinha mencionado para vocês, então aqui na horizontal, e para a esquerda menos 200, ele vai andar 200 para a esquerda, então ele vai se mover para a esquerda, beleza? E o resto das animações, né? Então, else, if, se o cursor para a direita está pressionado, is down, né? Se pressionado para a direita, então nós vamos ter o que? Aqui teria que ter aberto as chaves, desculpem. Aí, se pressionado para a direita, então ele vai fazer a mesma coisa, né? Player body, só que agora o set velocity é para y, beleza? Para y não, desculpa, é para x mesmo, só que agora ele vai positivo. Set velocity x, só que agora positivo, para a direita. Então, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo no valor. Então, se você mover ele para a direita, ele vai andar 200 pixels positivos, senão ele vai andar 200 pixels negativos, beleza? No contrário disso, if, vamos abrir aqui dois parênteses, cursors space, ou seja, se ele apertar o botão espaço, is down, ou, que ele vai pular com espaço, ou cursors.up is down. Ou seja, se o cursor espaço estiver apertado, ou, essa aqui é colocado ou, é a função lógica ou aqui da linguagem. O para cima, na setinha para cima, estiver colocado, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Isso e se o player estiver no chão, né? Porque nós não queremos que ele saia pulando, né, no ar. Então, se o player estiver no chão, certo? Se ele estiver no chão, então, o que isso tem que acontecer? Ele tem que pular. Agora sim, no Y, né? Player pula. Então, no Y, agora a gente vai soltar uma velocidade em Y. Player, deixa eu botar com tab, epa, fica mais fácil. Player.body.set velocity, agora sim, Y, né? Menos 500. Então, ele vai subir, né? Ele vai pular menos 500 e vai cair, né? Porque tem uma gravidade que a gente configurou lá em cima. Se não tivesse configurado a gravidade, ele ia pular e ir embora, né? Não ia voltar mais. E o que acontece agora? Vamos fazer um teste então. Vamos ver o que acontece quando a gente abre o nosso jogo nessa situação. Então a gravidade já faz ele cair. Agora ele está andando, ó. E já pula. Então nós temos a movimentação. Só que vocês podem notar que os sprites ainda não estão corretos. Ele só fica olhando para frente, não tem um sprite de animação, de andar. E não tem também a animação de pulo, né? Eu acredito que tem uma animação de pulo também. Que não é assim que funciona, mas nós estávamos vendo já o funcionamento. Ele está deslizando, ó, ele não para também, ó. Tá um if, ó, ele fica deslizando, ó, infinitamente, ó. É como se estivesse num gelo, ó. Certo? Nós temos que resolver esse problema na física agora também, beleza? E colocar aí alguns limites nas câmeras aí também. Porque a câmera, né, como a gente estava falando, ela não está seguindo o player, né? Ela tem que seguir o player conforme ele vai andando. A câmera está paradinha. Então, para fazer o player seguir, a gente tem que criar então a câmera para ela seguir. Ai, desculpem. Para seguir o player. Não é difícil fazer isso. Então, nós vamos colocar a câmera não sair do mundo, primeiramente, né, para ela ficar só no mundo. Então, essa câmeras man set bounds, vamos colocar uns bounds nela. Ela não vai sair do mundo. Map width em pixel, né? Pixels map.height em pixels. Com isso aqui, ela não vai sair, né, da onde a gente programou para o mapa, né, para o tamanho do mapa. Agora fazer a câmera seguir o player, beleza? Então, this cameras main start
follow player, né? Então, aqui com isso, com essa linha de comando, a gente começa então a fazer a câmera seguir o player, certo? Com isso, ele já deveria estar então seguindo o player, a câmera. Vamos ver se deu certo. Agora já está seguindo. Apesar de não ter ainda animações, né? A câmera já vai para frente e para trás dentro do limite do estágio que a gente criou. Pode ver que tem um limite no final lá, ele não passa, né? Ele não passa. Então tá certo. Nossa programação até o momento está certa. E faltou então as animações, né? Nós precisamos criar essas animações primeiro. Então vamos criar essa animação. Vamos pegar aqui a parte de onde a gente está adicionando o player, né? Vocês podem notar que eu separei aqui um pouquinho. E vamos criar essa animação então. A animação de andar, né, do player. This anim, ou seja, animação, né? Names create. Então a gente vai criar uma animação, né? Vamos começar aqui então com aqui que ele vai usar, que é andar, né? Em qual frame, opa, vírgula não, ponto, vírgula. Qual frames que ele vai fazer então? Então essa animação vai ocorrer desanimes generate frames names. Então se a gente colocar igualzinho aqui, o JSON lá vai fazer a nossa animação, que o JSON já foi configurado para isso. Então lá chamou, quando ele está andando, como P1 walk. Ele vai começar em 1, finalizar em 11, 0 pad 2. Isso aqui são só maneiras de você chamar o JSON, o player JSON lá, para ele fazer as animações, tá? Então botem igualzinho e não se preocupem, porque é simplesmente assim que funciona. Frame rate e repeat. Menos 1 quer dizer que ele vai sempre repetir. Então, repeat. Isso. Então, o que isso aqui está fazendo? Nós vamos fazer uma animação andar. Nós vamos buscar aquele JSON que está chamado lá P1 walk. Se vocês entrarem aqui, ó, P1 walk, ó, que vai fazer ele andar com uma certa configuração aqui que já foi criada em pixels. Então, ele vai fazer isso nessa linha aqui. Com esses valores aqui específicos vai funcionar, porque é o que está relacionado aqui com a configuração JSON, a 10 FPS e vai repetir sempre. É basicamente isso. Tá entendendo? O que mais que a gente tem que criar aqui então? A animação parado. A animação idle dele, ele parado. Certo? Para que não tenha nenhum problema. Então, essa animação, desculpem estar errando essa digitação, create. Abrimos aqui então e começamos então. Caso não tenha aqui nenhuma sendo colocada, né? Que idle, beleza. Os frames que vão ser utilizados vai ser this.animes generate frames names também, né? Não, para idle não precisava desse aqui. Que idle é só você colocar aqui que na verdade os frames ele já tá parado, você não precisa colocar animação. Então aqui player que ele vai ficar parado, né? Chega de passar raiva com os cursos tradicionais de JavaScript. Com o método Game Learning da Dunk Code, você vai aprender a programar em JavaScript enquanto desenvolve games. Aqui, você começa do zero absoluto, aprendendo os principais comandos da linguagem, em aulas curtas e práticas e sem decoreba. Na sequência, você vai aprender a criar 4 jogos completos, trabalhando as funções mais complexas da linguagem e a sua integração com o CSS e com o HTML. Tem ainda uma apostila exclusiva com todo o conteúdo do curso e com exercícios práticos. Matricule-se agora no curso JavaScript com Games da Dunk Code. Frame P1 stand, beleza?
Porque aí não precisa de animação, ele vai estar parado, então por isso que eu não vou gerar frames, que nem aqui. Desculpem ter errado isso. Então aqui ele vai estar parado, né? A 10 FPS também, frame rate 10 quadros por segundo, certo? Aqui precisa de uma vírgula. E com isso nós temos então as animações dele já corretas, né? Deveria estar funcionando agora as animações, vamos salvar ele aqui, né? E peraí. E quando a gente rodar, vai acontecer isso. Deixa eu abrir aqui. Não tem mais animação nenhuma, porque a gente não updateou ainda aqui embaixo, nessa função de update. Então vamos partir para ela ali, vamos dar um update. Como que essa função aqui tem que receber então? Uma função time e delta, que ainda não vão ser utilizadas, mas daqui a pouco a gente vai utilizar elas. Então, além de mover para a esquerda, o player tem que ele tem que ser animado, né? Play. Então ele tem que andar, walk, true. Então o player vai andar e vai ter true, certo? Basicamente. E essa outra aqui, flip x, true, é simplesmente porque se a gente deixar sem essa linha aqui, o que vai acontecer? Aqui ele vai andar, né? A animação. E aqui ele vai espelhar. Porque quando ele andar para o lado esquerdo da tela, ele tem que virar. Ele não vai animar se nós não espelhar ele aqui, certo? E o que nós temos que fazer aqui no else também? Então aqui no else, né? Nós temos que colocar player.animes também play. Então ele também vai andar, também é true, né? Deixa eu botar aqui de novo, true também. E também vai andar animação. Só que aqui o player flip x vai ser falso, porque a gente não, quando ele anda para a direita, nós não queremos que ele rotacione o pixel para o outro lado. E aqui, né, quando ele está parado, né, else if, aqui é quando pula, né? Então quando o cursor ele pula, ele vai ter que dar play na animação de pulo, né? Nós vamos ter que colocar aqui. Só que nós não temos uma animação de pulo, então nós vamos deixar ele andando mesmo da animação de pulo. O que a gente precisa fazer aqui? Além desse else if, nós temos que fazer a animação dele parado, né? Então else, então além desse else if, nós vamos ter que fazer um outro else, que quando ele está parado, player body set velocity x é zero a velocidade em x. E o que ele vai animar? Ele vai ficar simplesmente parado. Então, play, quando ele está idle, né? True. Isso aqui vai dizer a ele que quando ele está parado, realmente a velocidade tem que ser zero. E ele vai ficar parado. E como a gente não fez a animação, como eu falei, para pular, vai ficar normal aqui essa parte do pulo. Beleza? Com isso, então, eu creio que a gente tem uma animação funcionando, né? Vamos ver aqui. Como vocês podem ver, agora sim, ele está andando, está espelhando bonitinho. Não tem uma animação de pulo, ele só continua andando ou fica parado pulando. E temos aqui então boa parte do jogo já pronto. Temos que fazer agora as colisões para ele comer os cérebros, que nós vamos colocar aqui em cima das caixas. E estamos então agora prontos para começar a programar os cérebros, ou os itens, ou as moedas, né, se vocês preferirem chamar assim. Então nós temos que colocar então uma variável, né, para as moedas, né, uma variável de tiles para as moedas, assim como a gente fez para o chão. A gente chamou aqui, né, tem uma camada aqui para as moedas, nós vamos chamar então essa variável das moedas também, certo? Então vamos programar elas aqui. Abaixo das bordas limites aqui do game, nós vamos fazer então a animação das moedas, né? Então moedas tiles. A gente vai colocar aqui. Os tiles das moedas, a gente começa então criando uma variável coin tiles, né? Assim como a gente fez para o chão.
coin tiles map. Nós vamos adicionar então tiles set image também, igual a gente fez ali pro tiles do chão, né? A gente vai fazer pro coin aqui, que seria para a moeda do jogo, que é um cérebro, beleza? Aí a gente vai adicionar as moedas, adiciona as moedas como sprites, que seria basicamente coin layer, que a gente já criou, que eu já mencionei, map create dynamic layer, que a gente já usou. Aqui a gente vai usar então coins, coin tiles, que a gente já criou acima, 0, 0. Com isso aqui, elas já devem aparecer nos locais configurados, né? Pré-configurados para elas. E a gente só vai precisar criar uma função para elas serem coletáveis, digamos assim, né? Porque atualmente, do jeito que elas estão, né? Vamos rodar aqui só para vocês verem. Elas não são coletáveis, elas só estão ali. Elas foram programadas para serem colocadas ali já, né? Nos arquivos de configuração. A gente precisa criar uma função, então, para isso, né? Para que elas sejam coletáveis. Essa função ela pode ser no final aqui, né? Depois do... antes desse update aí, né? Então, a gente pode criar aqui... vamos lá. Esta função é chamada quando o player pega o cérebro. Certo? Então vamos lá. Function collect coin. Com esse nome aqui. E a gente vai ter que então colocar aqui os sprites, né? A gente vai enviar o sprite e o tile da mesma, né? Para utilização. Que aqui a gente está trazendo. Então, o que nós vamos ter nessa função aqui? Então, aqui na layer da moeda, nós vamos remover, remove, tile, at, tile x e tile y. Quer dizer, a gente vai estar removendo depois que a gente coleta ela, né? Então, fecha com ponto e vírgula, remover o cérebro quando coletado. Ele vai estar fazendo isso. Score, que a gente não criou essa variável ainda, porém a gente já coloca aqui, score mais mais, quer dizer, vai dar pontos, né? Adiciona pontos quando você coleta eles, né? Nós vamos criar então um texto então para mostrar esses pontos, que seria set text score, que vai estar aqui então, comentário, mostra o texto dos pontos. E essa função ela não retorna nada, então return false. Esse retorno é quando você precisa que a função retorne algo, quando você a chama lá para cima, certo? Em algum momento do código, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer agora é chamar essa função collectCoin de alguma forma na nossa função aqui create, que é a função que está criando as animações e tudo, está controlando tudo, né? Vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode fazer aqui então? Vamos botar aqui um pouco perto dessa parte do player aqui. Vamos colocar aqui então. Deixa eu até abrir um espaço aqui. Aí. Coin layer. Então, a camada do coin. Set tile index callback. Bota o número 17, que vai ter 17 cérebros. Aí a gente vai chamar collect coin, certo? This. Com essa linha, a gente já tem então uma chamada para chamar então a função que marca os pontos e pega os cérebros. Então, this physics add overlap player coin layer. Então aqui nós vamos colocar então essa função, né? Aqui para chamar então essa coisa dos pontos que a gente já criou agora, certo? De alguma forma. Então nós vamos agora botar aquela variável que a gente usou
né, para poder funcionar. Var score, que a gente utilizou, ela vai começar como 0, beleza? E var text já está aqui. Com isso aqui, nós já estamos começando então a variável score, que já está sendo utilizada aqui. Ela vai ser sempre aumentada quando a gente pegar uma das moedas, ou cérebros nesse caso. E precisamos também criar uma função de texto para mostrar isso na tela, né, para o usuário de alguma forma. Que a gente vai criar ela aqui no final, então, antes dessa função que tá pegando os cérebros, né? Vamos criar ela aqui então com abaixo disso aqui, text. Então, ela vai pegar, adicionar um texto, this add text, nos pixels 20.570, o valor 0 vai ser o valor inicial, vírgula. Aí a gente vai abrir aqui alguns parâmetros, como por exemplo font size, que nós vamos colocar então como 20 pixels, vai ser do tamanho de 20 pixels embaixo. Fill, que vai preencher simplesmente com FFFF 6Fs, que é um número, é a cor, né, em hexadecimal, está entendendo? E com isso a gente fecha o sistema aqui com ponto e vírgula. Tem uma vírgula aqui também. Esse texto precisa acompanhar na tela, então a gente coloca também aqui test set scroll factor 0. Essa linha aqui vai fazer o texto seguir o player na tela, para não ter aquele problema do texto ficar só lá no iniciozinho da tela. Tudo bem? E com isso então a gente finalizou provavelmente a aula. Olha como é que ficou agora. Vamos abrir aqui o nosso amiguinho. O 0 aqui embaixo, então agora ele vai seguir, né? Se nós não tivéssemos botado aquele finalzinho, ele não ia seguir. E quando ele passa no cérebro, ele aumenta a pontuação. Beleza? Eu espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Valeu? Muito obrigado a todos.